Bom dia. Já tem alguém aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira. Nada melhor como a gente começar a semana se cuidando, né? Então, eu fiz esse propósito de fazer as lives de manhã para me maquiar com vocês. Bom dia, Fabi. Bom dia, Gi. Bom dia, Eric. Beijo para vocês. Então, eu fiz esse propósito. Quero me maquiar com vocês. E junto disso, ir respondendo os pedidos que estão sendo feitos nas enquetes, certo? Eu não estava conseguindo responder tudo. Então, falei, não. Então, como todo dia eu já faço minha maquiagem mesmo de manhã, eu já faço as duas coisas juntas. Eu faço minha maquiagem, compartilho com vocês minha maquiagem e vou respondendo os pedidos que estão sendo feitos nas enquetes que a gente tá fazendo lá no Stories. Bom dia, Nil. Bom dia, Lu. Então, gente, uma das coisas que foram mais pedidas também foi maquiagem para peles mais maduras. E aí, hoje eu tava pensando, né, o que é que eu vou fazer? Eu já me incluo nisso, porque minha pele já não está mais a mesma. Eu tenho 36 anos, mas eu tenho sentido bastante a diferença da minha pele de quando eu tinha 20 e poucos para agora, né, a caminho dos 40. Então, quem pensa assim, a pele madura é 60, 70, não mesmo. A minha pele, por exemplo, já está bem amadurecida. Então, olha, a gente já consegue ver linhas de expressão, as olheiras vão ficando mais evidentes. Então, quanto antes a gente aprender a suavizar tudo isso, melhor, né? E também a usar os produtos que vão ajudar a ir tratando essas coisas. Por quê? Porque aí vai evitar que amadureça ainda mais. O ideal é agora, né? O ideal é desde os 20, mas dificilmente com 20 a gente desperta para isso, né? Então, eu particularmente despertei depois dos 30 para começar a cuidar da minha pele, para evitar esse envelhecimento. Então, hoje, a indústria da maquiagem evoluiu muito com relação a produtos de qualidade, a ter produtos de tratamento na maquiagem, né? No produto de maquiagem também ter substâncias que tratam a pele. Então, isso é muito importante, principalmente no dia a dia que a gente vai estar todo dia aplicando. Para nós que temos a pele mais madura, a gente escolher produtos que também tratem a nossa pele. Uma coisa que eu não fazia... Um beijo, minha amiga, saudade de você. Uma coisa que eu não fazia antes, e hoje pra mim é regra, é lei, é usar os primers antes da maquiagem. Até pouco tempo, eu só usava os primers para maquiagem mais elaborada, quando eu queria maior fixação. Mas hoje, eu sinto totalmente a diferença de quando eu faço a minha maquiagem do dia a dia mesmo, com primers e sem primers. Eu vejo, por exemplo, se um dia eu esqueço e já vou direto pro corretivo, o corretivo ele já fica mais craquelado, já visualiza mais as linhas de expressão. Então, primeira coisa para nossa pele que já está mais madura é investir em produtos pré-maquiagem, certo? Eu tenho alguns aqui que eu adoro. Esse aqui, ele, ó, é Anti-Fatiga Eye Cream. É tudo que eu preciso, né? Porque toda fatiga... fatiga, enfim, todo cansaço tá aqui nas minhas olheiras. E aí, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Sem pegar minha unha, que tá horrível. Glam Glow Brightness. Então, eu tenho gostado muito desse produto em creme para passar aqui ao redor dos olhos. E quando a gente vê o quanto algo é bom, por mais que a gente tenha que investir e dedicar um pouco mais de tempo, a gente não consegue mais ficar sem, né? Por muito tempo eu ia direto pro corretivo. Agora eu não consigo mais, porque faz muita diferença. E eu tenho sentido, inclusive, que tá melhorando, que não só tá deixando a maquiagem mais bonita, mas também tá melhorando a textura da minha pele nessa região, usando esses produtos. Eu uso o Fast Response da MAC, também é muito bom.
enfim, o importante é você escolher algo que você sinta que deu certo na sua pele. E tem várias marcas, né, de qualidade no mercado. Mas o importante é usar. Olha, outro também que eu tenho usado bastante é esse aqui, ó. Balance Me Wonder Eye Cream. E aí, ó, a aplicação sempre movimentos circulares ascendentes, porque isso você tá fazendo uma massagem, né? Você tá estimulando, vascularizando a sua pele nessa região. Outra coisa legal também, que eu tenho gostado de usar bastante, são essas pedrinhas, ó. Ela faz tipo uma drenagem e o fato dela ficar fria também faz muito bem pra pele. Que desse lado, ela vai encaixando. Ó, você vai drenando a sua pele. E eu sinto, é que talvez vocês não consigam perceber na luz, mas eu já sinto a diferença da densidade da olheira de um lado e do outro. Não sei se dá pra perceber. Estamos falando de peles maduras. Uma categoria de maquiagem que eu já me incluo, porque eu já vejo bastante agora, depois dos 35, eu já sinto bastante os sinais do tempo na minha pele. Eu não tenho mais o viço de 20 e poucos, então eu tenho ficado muito atenta a isso, a como que eu posso usar produtos, quais os produtos que tem no mercado, como que eu posso minimizar esses efeitos do tempo na minha pele. Então, uma outra coisa também para pele madura, por exemplo, olha, eu fiz o Botox aqui na testa e aqui na região dos olhos, mas eu não mexi em nada aqui embaixo, certo? Porque eu quero ir suavemente, não quero exceder. Então, para mim é muito importante também usar algo na pele, para revitalizar a pele como um todo e não apenas os olhos. Olha, vejam como melhorou de quando a gente começou para agora. Claro, não tem base, não tem cobertura nenhuma de cor, certo? Somente a pele que ela ficou com... Ela parece que preenche, assim, né? Consequentemente, minimiza as linhas de expressão. Então, no rosto, tem algumas opções aqui. Outra coisa que eu tenho sentido, não sei se vocês também, é que antes, quando eu era mais nova, a minha pele era bem mais oleosa. E agora, ela já tá menos oleosa, ainda não é seca, mas ela tá bem menos oleosa. Então... E claro, mesmo a pele oleosa tem produto ideal para hidratar a pele oleosa, né? Então, pra mim tem sido fundamental usar um sérum, eu não uso hidratante em creme, tá? Ainda não, porque eu acho que é muito pra minha pele. Mas um sérum, esse aqui de rosa mosqueta que eu tenho mostrado bastante aqui, tem sido incrível. Até acabou, tenho que pedir, vou deixar ele aqui em cima. Porque ele é mais aquoso, então a minha pele ela se dá melhor com produtos mais em gel e aquosos. Esse sérum aqui, ó, ele é em creme, mas ele é em creme mais aquoso também, ó. Ele não é aquele creme denso, estão vendo? Então, isso na minha pele, que tinha uma tendência a ser oleosa, funciona muito melhor do que o cremoso. Mas se você tem a pele seca, com certeza você precisa de algo mais cremoso, né? Gente, é muito importante a aplicação desses produtos, a gente fazer na direção certa. Nunca para baixo, sempre para cima. Porque assim você também tá ativando os músculos do seu rosto. E também sempre trazer para o pescoço. Tô fazendo tudo um pouco mais lento, que hoje eu tô com mais tempo, as crianças estão na escola... Tô aqui de boa, consigo falar mais, mas tudo isso que eu tô fazendo aqui pra vocês, eu faço no meu dia a dia em 10 minutos, tá? É o tempo que eu deixo reservado na minha agenda, na minha programação diária, é o tempo que eu deixo pra minha maquiagem, porque não dá, eu não tenho como ficar meia hora fazendo a maquiagem, então eu já planejo aquele passo a passo todo pra ser feito em 10 minutos. E esse passo a passo da preparação da pele, eu já incluí nesses 10 minutos, porque realmente tem feito muita diferença na minha vida.
pescoço, né? Que mostra muito os sinais do tempo. Bem-vinda, Priscila, Andréia. Beijo pra vocês. Ui, caiu, depois eu pego. Bom, outra coisa também importante é deixar secar bem, deixar a pele absorver bem esses produtos. Porque se você já for na pressa aplicar aqui o corretivo, aplicar a base, ela vai misturar e o produto não vai ter a mesma atuação na pele. Então, muito importante deixar ele secar. E aí eu vou aqui pro meu leque para poder ganhar tempo. Carlinha, um beijo, bem-vinda. Então, ó, você sentiu. A gente sente o produto grudadinho na pele, né? Aqui. Absorveu bem, agora vamos para a cobertura. E aí, vamos falar de corretivo para peles maduras. Um exemplo, esse corretivo aqui, ó, da Kryolan, ele é extremamente consistente, tá? Ele é bem cremoso, então ele é perigoso para peles maduras, porque ele tende a realçar mais as linhas de expressão. Então, o que é o ideal? Principalmente pro dia a dia, certo? Claro, não é que não pode usar, tá, gente? Eu uso, pode usar sim. Mas, vamos dizer que pro seu dia a dia, é melhor você usar algo mais líquido. Por quê? Porque o líquido, as partículas são mais fininhas. Então, a pele vai absorver melhor, ele vai lá para as camadas mais profundas, tá? Então, geralmente, os corretivos de pele madura, ele tem escrito assim, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Ah, esse aqui, ó. Age Rewind. Aqui, ó. Geralmente, ele tem escrito Age ou Cachet Cernes, né? Que é essa região daqui das bolsas. Então, você procura algo que tenha essa referência no produto que ele é para pele madura. Mas sempre ele vai ser mais fluido, mais líquido e menos denso, tá? Menos cremoso. Então, deixa eu ver, esse daqui da Milk eu tenho usado bastante. Ele é mais denso, certo? Mas ele ainda é fluido. Esse aqui da Maybelline também é mais líquido. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Ah, e tem um aqui que eu tô amando, da Tarte. Shape Tape. Ele não diz que é pra pele madura, não. Mas ele é líquido, ele é cremoso, certo? Então, sempre prefira pra pele... se você já tem esse incômodo das linhas de expressão, então sempre prefira algo mais cremoso. Eu vou usar esse da Tarte aqui, pra vocês verem. Ver o que mais que eu tenho aqui. Não, esse aqui é muito forte. Vou pra esse da Tarte mesmo, tá? E ele tem uma cobertura muito boa. Então, no caso hoje, que eu tô com bastante olheira, vou escolher um corretivo que tenha maior cobertura. Por exemplo, esse aqui, ele tem uma cobertura mais suave. Então, ele é para os dias que eu já tô com a pele mais fresquinha. Hoje, como eu tô com bastante olheira, eu vou para um de maior cobertura. Olha só, estão vendo como ele é consistente, mas mesmo assim ele é cremoso. Aqui, nesse cantinho interno, é muito importante aplicar o corretivo. Uma das coisas também que as pessoas me perguntam muito, assim, que eu via muito... Não é que me perguntam, mas que eu vejo muito erro é na escolha do corretivo, né? E às vezes a pessoa até tá com o corretivo certo, mas tá aplicando do jeito errado. Ó, por exemplo, se você aplicar só aqui, concentrado na olheira, só aqui dentro, você não cobriu aqui, ficou muito marcada essa linha, certo? Então, você precisa trazer, a gente precisa trazer aqui mais pra dentro e mais um pouco pra baixo, pra quê? Pra não ficar aquela marca daquela linha, sabe? Do panda, que você vê totalmente a roda aqui, né? Ao redor dos olhos, porque ficou aquela linha da olheira mais clara do que o restante do rosto. Então, ó, isso aqui tá errado, viu, gente? Então, vamos fazer o certo, ó. Aplica aqui no canto interno também. Isso no meu caso, né? Que eu tenho olheira até aqui. Se você não tem, não precisa vir tanto. Mas lembra de vir pro canto interno. E suavizar a linha, trazendo aqui mais pra baixo, certo? Em cima também. Eu tenho bastante olheira em cima, então vamos cobrir essa olheira de cima. Esse é o corretivo da Tarte.
Shape Tape. Apliquei bem. Voltamos pro leque. Pra secar, pra poder cumprir com a nossa meta de fazer a make em 10 minutos. No dia a dia, né? Aqui na live a gente vai conversando, vai explicando, vai batendo papo. E vamos para um pincel. Eu tô usando esse pincel, ele é para blend o contorno, para esfumar o contorno. Mas eu tô gostando bastante dele, olha. Olha o formato. Tô gostando, inclusive, pra base, porque essa pontinha dele, ó, me ajuda a vir bem no cantinho do olho. Estão vendo aqui? E aí, com um único pincel, eu consigo esfumar o corretivo e consigo esfumar a base. Eu vou usar ele pra base também. E ele, eu tenho mostrado o que eu uso mais em casa. Também é assim, ele é, sabe, denso aqui, ó. Conseguem ver? Isso é como uma esponja. Quem gosta mais de usar esponja, esse pincel, que eu prefiro pincel, né? Ele dá o mesmo efeito da esponja. E aqui eu vou esfumando. Espalhando bem, pra não ficar o panda na olheira. Vou tirar um pouquinho que ficou o corretivo aqui na minha linha d'água. Ó, vocês viram o que aconteceu agora? Eu coloquei o dedo com o corretivo úmido e marcou. Por isso a importância de secar. De deixar secar bem. Pro outro lado. Ó, tá vendo, ó? A ergonomia do pincel, ele se encaixa bem aqui, ó. É muito importante, né? A gente saber onde usar o pincel. Eu sei que essa é uma dificuldade grande para as pessoas, né? Qual pincel usar em cada uma das coisas, em cada um dos passos da maquiagem. Por isso que eu tenho falado com calma sobre isso para vocês irem aprendendo. Beijo, filha. Bom dia. Tô assanhada aqui, né? Daqui a pouco eu vou botar um shampoo seco. Vocês estão vendo que aqui eu nem fiz a base ainda, mas não tem marcação da linha do panda. Por quê? Porque a gente desceu esse corretivo e espalhou bem para a pele absorver bem e não ficar a linha de panda. E vocês lembram como eu estava alguns minutos atrás, né? Do panda mesmo, da olheira. Agora a base. Ontem eu usei, eu postei um Reels, eu usei essa base aqui, que é uma cobertura bem mais consistente, que é a base da Milani. Depois vejam lá o Reels, que ela é base e corretivo. Hoje, como vai ser um dia light, não tenho muitos compromissos, assim, eu quero fazer uma pele mais suave, então eu vou usar essa base The Health Foundation da Physicians Formula, que eu estou amando usá-la. E ela tem uma proteção solar de 20. Vamos lá. Aplica sempre no centro do rosto, em maior quantidade. E aí, depois, com o pincel, a gente vai trazer para as laterais. Esse pincel dela também é ótimo, porque como a base é nossa, né, não é de bancada de atendimento, a gente pode usar o próprio pincel na pele. Aqui, ó, faz uns rainhos de sol. E um pouquinho em cima do corretivo, para que haja uma fusão da base com o corretivo. Deixa secar um pouquinho. Isso, começa a treinar, porque maquiagem é técnica mais treino. E vai treinando uma técnica de cada vez. Assiste os vídeos, aí volta, aplica, volta. Ó, vou usar o mesmo pincel que eu usei para esfumar o corretivo.
Vou usar pra esfumar a base também. Aplicar e esfumar. Essa base, essa marca Physicians Formula, eu tô gostando muito dela. E também para esse efeito de pele madura, porque ela é uma marca que é vegan. Ela tem aqui, ó, Brightening Complex. Ou seja, ela é uma base que proporciona um efeito iluminado na pele. E para a pele madura, é muito importante que o produto ofereça essa luminosidade. Deixa eu explicar a diferença. Um exemplo, uma outra base que eu amo, a Studio Fix da MAC. Eu amo aquela base, tá? Ela tem uma alta cobertura, ela tem uma excelente fixação, mas ela não traz esse efeito de luminosidade, ela fica muito mais opaca. Ah, não precisa nem ir muito longe, essa daqui, ó, da Milani. Ela tem uma alta cobertura, também é uma base excelente, que eu adoro, mas ela não tem esse efeito de luminosidade. Então, a gente que tem que dar a luminosidade em cima dessa base, colocando os pontos de luz e sombra. Mas essa daqui que eu tô usando agora, da Physicians Formula, ela já tem na formulação dela o efeito de luminosidade. Então, observem, olha, que a gente consegue ver pontos de luz aqui, 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 certo? Quando bate a luz natural, ela já proporciona alguns pontos de luz no nosso rosto, mesmo sem a gente ter feito o contorno. E isso, para a pele madura, é extremamente importante, porque com o tempo, nós vamos perdendo esses pontos de luz naturais. Quando a gente olha para uma pele de um bebê, como é que o bebê tá? Com a bochecha rosada, e você vê os pontos de luz muito mais evidentes. E com o tempo, nós vamos perdendo essa luminosidade. Então, muito importante. Romeu Felipe, que honra ter você aqui, meu amigo. Um beijo no seu coração. Certo? Então, para pele madura, procura escolher uma base que tenha esse efeito de luminosidade. Por quê? Porque vai dar viço, vai dar uma aparência, um frescor na pele. Isso é muito importante. E evita bases que tenham um efeito final muito opaco, certo? Porque vai faltar esse viço natural. Tem alguma semelhante com luminosidade aí no Brasil? Com certeza sim. Eu vou pesquisar e posto para vocês no Stories e no Feed, tá? Eu acho que Physicians Formula tem aí no Brasil. Mas, olha, um exemplo, as da Chanel e da Dior, elas têm uma linha de luminosidade. Elas têm a linha mais opaca e elas têm a linha de luminosidade também. E eu sei que vende elas aí. Na Letia, por exemplo, em Maceió, vende e online também, né? Com certeza vende. Vamos deixar absorver bem essa base. Aí, o que é o perigo? Se você tem a pele oleosa, você não pode usar essa base de efeito com luminosidade. Por quê? Porque ela vai realçar a oleosidade, certo? Mas como nós, né, com a pele mais madura, vamos perdendo essa oleosidade, nossa pele vai ficando naturalmente mais seca, aí a gente precisa lançar mão dessa luminosidade, certo? Secou bem. Aí, gente, uma dica importantíssima para pele madura é evite o pó, tá? Evite o pó, principalmente o pó compacto. O pó compacto, ele é o maior inimigo para pele madura. E muita gente gosta de usar por não saber dessa informação. Então, a pele madura, ela precisa dessa preparação do primer, do corretivo certo, da base. Por quê? E aí a gente tá fazendo toda a cobertura da pele com essa preparação. E o pó, ele vai vir apenas selar essa cobertura. Ele vai apenas matificar um pouco, ele vai fixar essa maquiagem. Porém, a gente não deve fazer cobertura com o pó. Sabe, por exemplo, olha, esse pó compacto, Studio Fix ou o Shiseido, que eu já usei muito, eu sei que muita gente gosta. Então, você não deve fazer a cobertura da sua pele com esse pó. Ele é apenas um finalizador, certo? Então, olha, como é que eu vou usar ele como finalizador? Com um pincel grande,
Aí, o que é que vai acontecer? Se eu pegar com a esponjinha que vem nele, deixa eu pegar uma esponjinha aqui, olha. Olha a quantidade de produto que vem. E aí, se eu aplico isso no meu rosto, o que é que vai acontecer? Vai reforçar ainda mais as linhas de expressão. Então, eu vou pegar um pincel grande, porque esse produto, ele tá bem espalhado aqui. A opção que eu até gosto muito mais do que o pó compacto é o pó solto, o pó mineral. Eu comprei há pouco esse aqui da Revlon, Color Stay. Mineral Makeup. Ele até diz aqui, ó, base de maquiagem facial. Você pode sim, se você não tiver a pele madura, fazer uma cobertura com esse pó, porque a proposta dele é que ele já seja base e pó. Mas se você tem a pele madura, use ele somente para finalizar a maquiagem. Como aqui esse da Becca também, ó. Todos eles são fininhos e soltinhos, ó. Estão vendo? Então, vou usar esse da Revlon. Ó, vejam aqui. Então, esse é o pó ideal. Não necessariamente esse da Revlon, esse da Becca pode ser. Tem um aqui, banana, né, que é bem famoso. Banana, ó, esse pó fixante. Banana powder. Pó fixante. Então, todos esses que são soltos, pó mineral, é o ideal para pele madura, pra gente fazer apenas a finalização da pele com ele, certo? Olha, mesma coisa aqui com o pincel grande, tirando o excesso. Vejam o que vem no pincel, mínimo. Tiro o excesso, aí eu vou, ó, selar tudo que a gente fez antes. Ficou claro? Consegui explicar direitinho por que não usar o pó para fazer a cobertura da pele e apenas para selar a maquiagem, para selar a base, selar todo o passo a passo da pele. Ficou? Às vezes eu começo a falar muito rápido, né? E me perco. Olha, vejam só. Vejam que ele tirou o brilho em excesso. Deixa eu pôr um pouquinho mais aqui no meio. Ele tirou o brilho em excesso, mas ainda assim a gente consegue ver a luminosidade da base. Concentrem, por exemplo, aqui, ó, no meio do meu nariz. Aqui nesse V, certo? Das maçãs do meu rosto. Então, a gente consegue ver a luminosidade aqui, mas não brilho. O pó mineral tem essa função, ele tira o excesso do brilho, mas ele mantém a luminosidade. Enquanto que se eu passo com a esponjinha assim, ó, ele vai deixar minha pele toda opaca e vai perder a função da luminosidade da base. Não é isso que a gente quer. E eu nem fiz o contorno ainda, mas eu vou fazer agora. Então, o contorno para pele madura. O que é importante no contorno para pele madura? Conhecer o seu rosto, como para qualquer outra pele. Conhecer o seu rosto, conhecer o formato do seu rosto e saber onde colocar luz e sombra. Como, Monique? Assistindo as lives, porque cada live eu tô dando um pouco de dica de contorno, né? Não dá pra falar todos os formatos de rosto nesse tempinho que a gente tem aqui. Mas vou falar novamente, uma coisa que eu já falei. Tem uma live que eu falo bastante sobre isso. Mas vou falar um pouquinho aqui. Um exemplo, o meu rosto, apesar dele ser alongado, mas ele é gordinho, né? Que eu sou uma mulher gordinha. Então, eu sempre quero emagrecer o meu rosto, certo? Então, eu faço o contorno uma linha diagonal. Ah, Monique, geralmente as pessoas que têm a pele mais madura, estão mais envelhecidas, às vezes já estão com esse rosto alongado, certo? Então, é muito importante fazer a linha mais horizontal para dar o quê? Profundidade e não alongamento, tá? Então, você precisa conhecer a necessidade do seu rosto. Se você não tem a necessidade de ter o rosto mais magro, se o seu rosto já é magro, tá? Ou se já tá mais envelhecido e já tá mais alongado, mais fino, porque com a idade a gente vai perdendo também, né, os preenchimentos do rosto. Então, você não vai fazer essa linha diagonal, você vai fazer a linha mais horizontal, tá? Eu vou fazer de um lado um formato e do outro formato para ver se a gente consegue ver a diferença aqui, certo? Deixa eu pegar. E aí, com qual produto a gente vai fazer isso? Ou pó terroso ou um blush também em tons terrosos, tá?
Então, por exemplo, esse blush aqui, ele tem tons mais terrosos. Deixa eu fazer com o pincel menor, porque aí vai ficar mais visível. Com esse pincelzinho menor. Então, vamos lá. Pra quem quer alongar o rosto, certo? Pra quem quer deixar o rosto mais magro, como eu. Linha diagonal, ó. Então... E aí, essa linha diagonal, ela funciona para o rosto redondo, o rosto quadrado. Por quê? Porque esses formatos de rosto precisam ser alongados. Agora, para quem já tem o rosto magro, alongado, o rosto, por exemplo, retangular, né, que ele é também comprido, como que vai ser essa linha? Ela vai ser mais horizontal, então, ó. Por quê? Porque a gente quer dar profundidade e não alongamento. Vamos ver a diferença? Ó, essa linha ficou mais horizontal e essa linha ficou mais diagonal, certo? Deu pra entender? E aí, claro, né? Vamos colocar também nos ângulos, pra você que tem a testa grande como a minha. Isso independente da pele madura ou não. Onde você tiver ângulos no seu rosto, você vai escurecendo. Por exemplo, aqui no meu caso da minha testa. Se você tem a testa curta, pequena, você não faz isso. Você só deixa ela iluminada, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu sempre procuro também sombrear o meu pescoço. E isso é algo importante pra pele madura. Porque se você, né, já tá mais velha e tem essa papadinha aqui mais proeminente... Então, você vai e faz um contorno nela, coloca um sombreamento bem de leve, tá? Bem de leve, mas que vai fazer bastante diferença no visual. Por quê? Porque vai gerar uma sombra na papada, vai gerar um contraste de luz com o rosto. Então, o rosto, essa região vai sobressair à medida que você sombreou essa região daqui, certo? Agora, com cuidado, né, pra não ficar um excesso e não ficar muito escuro, mais escuro do que bonito, certo? Então, aqui. Vamos ver se dá pra ver a diferença, que esse lado do meu rosto tá bem alongado e esse daqui não. Esse aqui, ó, vejam como ele tá mais fundo. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas pra mim eu percebo demais. Olha, como até olhando da ponta do meu nariz aqui pro final, como tá bem mais profundo. E esse daqui, ó, é esse sentido que a gente vê do rosto, tá? Então, conheça o seu rosto, analise, veja o que é que eu preciso. Eu já tenho o rosto longo e preciso de profundidade, é assim que eu faço. Horizontal. Não, eu quero que o meu rosto fique mais longo, que é o que eu chamo da linha da magreza, então, ó, diagonal, tá? Alergiazinha aqui. Então, vou consertar esse aqui só pra não ficar diferente, né, minha make. Vou deixar ele mais diagonal também. Ficou até mais que o outro. Bom, muito importante para a pele madura, o blush. A escolha do blush... Desculpa, gente. A escolha do blush é muito importante para a pele madura, certo? Então, eu uso no meu dia a dia bastante o blush com brilho, certo? Muita gente fala assim, não, pele madura não pode usar brilho. Você tem que ter cuidado onde você vai colocar o brilho. Por quê? Porque tudo que você vai colocar brilho, você vai dar mais luz para aquele local. Consequentemente, vai dar mais visibilidade, certo? Então, por exemplo, se você tá com muita linha de expressão ao redor dos olhos, você precisa atenuar essas linhas de expressão. Então, você não vai colocar brilho ali. Você vai escolher cores mais opacas. Se você tá com muita linha de expressão, por exemplo, aqui nas maçãs do rosto, você não vai colocar brilho ali, para não chamar atenção para o que você não quer que apareça, tá? Não, Monique, eu tenho linhas de expressão ao redor dos olhos, mas aqui na bochecha tá ok. Então, você pode sim usar um blush com brilho. Eu tenho bastante linha de expressão na bochecha, não vai pro brilho. Escolhe um blush mais opaco. Então, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui de blush opaco para fazermos esse. Ai, tem um que eu adoro, deixa eu ver se eu acho ele. Que é mais pequenininho.
Não tô achando. Olha, esse aqui, ele é um blush que tem um pouco de pêssego. E ele não tem nada de brilho. Então, ele é uma boa opção pra pele madura. E sempre tem que ter cor nesse blush da pele madura, certo, gente? Sempre. A gente fez as linhas dos contornos com um blush terroso. Mas agora, para esse blush da saúde, é fundamental que ele tenha um pouco de cor para pele madura. Uma pele madura não pode usar só blush terroso, porque vai faltar o viço da pele, vai faltar a saúde, a expressão de saúde que o blush com cor traz, tá? Esse aqui, depois eu aplico o outro em cima com um pouco de cor. Ah, peraí, achei. Achei o que eu queria, tá aqui. Esse aqui, olha. Esse blush, ele é maravilhoso pra pele madura. Ele chama Party Dress. Party Dress de não sei qual a marca. Mas importante é vocês verem a cor. Vocês veem que ele é um blush com um pouco de tom vermelho nele. Ele nem é rosa, nem é laranja. Por quê? Porque o rosa e laranja também pode ficar muito jovial, certo? Em excesso. E pode não ficar legal pra pele madura. Então, não tô dizendo que não pode, certo? Mas a gente tem que ter o cuidado de não exceder e não ficar over. Então, esse blush aqui, esse tom, ele é maravilhoso pra pele madura. Porque ele tem cor, mas é uma cor mais discreta, uma cor mais serena. Então, vai harmonizar muito bem pra pele madura. Que ele é um pouco avermelhado, ó. Tá? Deixa eu mostrar a diferença de um blush bem rosa. Olha, esse aqui é bem rosa. Certo? Então, se você quer dar uma aparência bem jovial, se é isso que você, né, quer que as pessoas vejam, aí você vai para um rosa. Mas cuidado para não ficar over. Se você quer ter uma aparência mais serena, esse aqui é uma ótima opção. Mas mesmo assim, né, uma aparência serena, elegante, mas com cor, com saúde. E aí, ó, maçã do rosto. Canto externo do olho, final da sobrancelha, aqui que a gente começa o blush, tá? Ó, movimentos circulares ascendentes em direção ao contorno, para se fundir ao contorno. Blush é algo fundamental para nós que já estamos amadurecidas. Fundamental. Eu vejo a Marina, minha filha, né? Parece que ela já tem um blush natural no rosto. E já tem alguns anos que eu não vejo em mim esse blush natural. Então, eu preciso repor essa pigmentação. Vejam só, vejam como dá uma aparência de saúde mesmo, né? E aí, ó, esqueci de colocar o contorno aqui no meu nariz, que meu nariz é grande. Eu preciso sempre fazer um contorninho para diminuir ele. E aqui embaixo. E aí eu volto pro pincel do blush e faço assim, ó. Isso aqui também dá um ar jovial, um ar de bronze de praia. Ó, mas de leve. De leve, porque também a gente não quer ficar over, né? Certo? Olha, vejam que cor legal, né, desse blush. Nem é aquele rosa chamativo, mas também não é totalmente terroso. Iluminador. Iluminador é algo que a gente tem que ter cuidado. Mais uma vez, se você tá com muita marquinhas de expressão aqui, você não pode colocar o iluminador aí, senão ele vai aparecer, vai fazer com que as marcas de expressão fiquem ainda mais visíveis, tá? Ai, Monique, mas eu não quero deixar de usar o iluminador. Eu concordo com você, eu também amo. O que é que você vai fazer? Você vai colocar, olha, ele vai sobrepor ao blush, sem chegar nos olhos, tá? Veja bem aqui, ó. A linha degradê, contorno, blush, iluminador, sem chegar ao redor dos olhos. Aqui na pontinha do nariz também. Aí na boca. Eu sempre gosto de colocar o iluminador na boca. Mas a gente sabe que também com a idade, né? Ó, minha boca já tá bem marcadinha. Então, se você tá com a boca muito marcada, não faça isso. Não coloca o iluminador aqui, certo? Mas se você tá com a boca preenchida, não tá com tanta linha de expressão, aí você coloca um pouquinho de iluminador aqui. Certo? Estão vendo como dá uma realça, né, o nosso biquinho.
Aqui embaixo também. Pode colocar um pouquinho. E é isso. Vamos concluir fazendo só uma sombra. E aí, vou escolher um kit bem opaco. Esse aqui, também da Physicians Formula. Deixa eu ver se tem alguma outra opção. Vou nele mesmo. Ele é bem opaco, certo? Porque, mais uma vez, porque o brilho realça ainda mais as linhas de expressão. E no caso da pele madura, a gente precisa suavizar isso. Olha, eu escolhi o marrom médio. Lembrando que é uma maquiagem para o nosso dia a dia. Para passar uma segunda-feira mais feliz, mais bonita. Esse pincel, ele é arredondado, então eu já posso depositar e esfumar com ele. Que eu não quero essa sombra extremamente marcada. Se eu quisesse ela bem marcada, eu teria que ir para um pincel assim, ó, achatado, certo? Então, eu já quero deixar um efeito suave, esfumado. E aí, ó, depositei e aqui mesmo eu vou esfumando com movimentos circulares. E aqui também no côncavo, esfumando com movimentos circulares. Vamos colocar um ponto de luz. Olha que legal, isso aqui é um iluminador totalmente opaco, sem brilho. Ele é o ideal para pele madura também. Então, aqui no canto interno, vejam que ele fez o resultado dele de abrir o olhar, de iluminar, mas de forma opaca, sem brilho. E aí, aqui, lembram que a gente aplicou o corretivo nessa região? Se a gente não tivesse aplicado bonitinho o corretivo aqui, quando colocasse esse iluminador, ia realçar as olheiras. E a gente não quer que isso aconteça, né? Então, como tá com a pele coberta com o corretivo, não realçou as olheiras. Por último, vamos fazer um iluminador aqui embaixo da sobrancelha, que também é fundamental. Mesmo iluminador embaixo da sobrancelha. Mesmo iluminador aqui embaixo da sobrancelha. A Priscila falou, é muita informação pra mim. E se eu te falar que tudo isso aqui é possível fazer em 10 minutos? Parece impossível, mas não é. É só isso aqui, tudo que eu tô fazendo com vocês, com calma, conversando, eu faço em 10 minutos. Por quê? Porque quando a gente tem a informação correta, eu sei qual o passo a passo, quais produtos eu vou usar, quais os pincéis eu vou usar, e eu vou treinando, isso fica tão automático na minha mente que fica fácil. E é isso que eu quero mostrar pra vocês, que pode ser fácil, basta vocês terem a informação correta, saber como aplicar, conhecer o formato do seu rosto, conhecer o formato dos seus olhos, e aí vai treinando, de repente você vai ver que você vai estar fazendo em 10 minutos como eu. Vamos colocar aqui o rímel na sobrancelha, a máscara, né? Que em tempos de coronavírus é a única coisa que se vê quando a gente tá de máscara é a sobrancelha. Então, sobrancelha virou um acessório de beleza fundamental. Minha sobrancelha, eu preciso colocar um pouquinho mais escura aqui desse lado, que essa tá um pouco mais alta do que essa. Então, compenso com a maquiagem aqui em cima. Maquiagem faz isso. E o rímel, nosso tempinho está acabando. Olhem, uma outra coisa. Vocês observaram que eu não maquiei aqui a linha d'água inferior? Não maquiei. Por quê? Primeiro, porque é uma maquiagem para o dia, né? Então, não vou maquiar. E segundo, por quê? Estamos falando de pele madura. Então, a pele madura, aqui essa região geralmente é mais marcada. E aí, se eu for maquiar aqui embaixo, eu tenho que ter mais cuidado ainda para não marcar ainda mais essas linhas de expressão, certo? Então, para pele madura, você investe mais no côncavo, na pálpebra móvel, e deixa essa região da linha inferior mais livre. Claro, pode maquiar
No outro momento eu posso falar mais sobre isso. Mas pro dia a dia é melhor você investir em cima e deixar a parte de baixo mais livre, certo? Então vamos lá, passar um rímel fundamental. Principalmente porque com o tempo a gente vai perdendo os nossos cílios, por isso que é muito importante cuidar dos cílios. Usar um sérum, remover a maquiagem todos os dias. De preferência, não usar um rímel à prova d'água no seu dia a dia, para não ficar difícil de tirar à noite, certo? Então, cuida dos seus cílios, para que eles possam ficar na sua pele. Vou usar, essa máscara tá quase acabando, então embaixo eu gosto de usar uma que esteja menos consistente. Pra evitar de borrar. Se borrar, vai com cotonetezinho, dá uma limpadinha de leve, pra não tirar o corretivo, tá, gente? E o batom, como sempre, em tempos de coronavírus, temos que usar um batom seco. Nosso tempo tá quase acabando. Batom é fundamental pra pele madura, viu, gente? Fundamental. Batom com cor. Esse aqui, ó. Ele é meio vinho, é uma cor que eu adoro pra usar nas minhas clientes mais senhorinhas. Por quê? Se você vai pro vermelho aberto, não fica legal, né? E também se você vai para um batom nude, que falte cor, mais uma vez, falta saúde, falta luz, falta, né, vitalidade. Então, esse batom, que ele é um rosa antigo, um rosa mais fechado. Ele não é rosa, ele é um vinho, né? Mas não é um vinho, aquele vinho vermelho escuro. É uma excelente opção para pele madura, vejam bem. Nada de batom nude para peles maduras, certo? Vai faltar cor. Também evita o rosa muito chiclete, rosinha chiclete também não fica legal para pele madura. Então investe num rosa antigo, que é aquele rosa mais fechado, ou nesses tons de vinho. Eita, que eu tô toda borrada. Vocês me avisem, viu, quando eu fizer assim. Ou o rosa antigo, mais fechado. Ou esse tom de vinho, isso também vai dar bastante vitalidade e impacto. Gostaram? E a composição de cores, ó, com o blush e a sombra. Vejam que tem uma harmonia de cores. E essa harmonia é muito importante para esse nosso momento de maturidade, né? Um beijo, viu, meninas? Um bom dia para vocês. Uma boa semana, que Deus abençoe a semana de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Estou aqui, como prometido, me maquiando com vocês e agora estou pronta para a vida. Vocês lembram como eu estava destruída no começo? É outra coisa, né? A gente passar o dia assim, plena. Parece que eu não tenho nada para fazer, né? De tão plena, mas tem um monte de coisa. Um monte de coisa da vida, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Beijo, fiquem com Deus.